Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite a todos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Oi, Mônica Barbosa, doutora Juliana, Torrino, minha querida amiga, saudade de você, Alessandra Previato, Luciana Moreno. Hoje eu vou deixar para perguntas e respostas. Aproveite para, nos comentários, colocar alguma pergunta que você tenha sobre a vida, sobre a espiritualidade. Naturalmente, vamos rogar a Deus a inspiração para que eu tenha capacidade de responder. Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, aproveite para fazê-lo essa noite, que eu vou tentar responder aqui a maioria, tá bom? Valac 222, o Marco Antônio Rodrigues, a Selma Lucy, a Regina Claudiassi, a Cida Laboisser, a Jane Scaramucci, a Vilma Torres Flauzino, nosso querido Marcelo Rossettini, a Regina Claudiassi, a Maria Mendes. Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, fortaleça os seus caminhos e te dê força para você vencer todos os obstáculos dessa existência. Não desanime, lembre-se sempre que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Aproveite, se você quiser, para fazer a sua pergunta, o seu comentário, para que eu possa aqui comentar. Hoje o tema é livre, então é você que vai determinar o que nós vamos falar na nossa live. A Rita 3657 entrou, a Cris Garcia, sejam todos bem-vindos, Arquicilsan, Adri Magnati, Su Garcia, nossa querida Cíntia Malzone, que sempre está conosco, a Karen Elmiranda, a Tati Lopes, minha querida Tati Lopes. Amanhã estaremos juntos na palestra às 3 horas da tarde, lá no João Ramalho. A Fabiana Stoianov, a Silva Anaclete, a doutora Juliana, estou aqui com mamãe te mandando um beijo grande e um beijo grande também para ela. Eu gosto muito dela, dos seus pais, que são pessoas muito boas e que criaram também uma filha com muito amor e muito carinho. Para ver, Juliana, como é importante um lar estar sempre equilibrado, baseado nas suas dificuldades naturais, mas no amor. Olha o amor, o carinho, a atenção que eles dão, seus pais, para você até hoje. E olha o resultado que isso deu. Você é uma excelente médica, se formou, é uma pessoa do bem, tem 2 filhos abençoados, que eu tenho visto lá na escola de manhã, quando eu vou levar o Estevinho, eles estão lá. A Selma Lúcia agradecendo por esse momento de reflexão através da fé. É isso daí, nós temos sempre que agradecer, porque existem alguns tipos de oração. 3, geralmente. Orar para pedir, orar para louvar e orar para agradecer. Na maioria das orações, nós oramos para pedir. Senhor, dai-me isso, dai-me aquilo, dai-me saúde, dai-me paz, dai-me casamento abençoado, dai-me felicidade, dai-me dinheiro, dai-me isso, dai-me aquilo. Orar para louvar é quando nós estamos muito, só louva. Quem está muito bem espiritualmente, grandioso és tu, Senhor. Pela magnitude dos teus ensinamentos, grande é o teu amor que não nos humilha na pequenez. Isso é louvar e agradecer. Agradecer. Geralmente a gente agradece por coisa que recebemos. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Você recebeu a vida aqui. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado. A maioria das pessoas ora só para pedir. E até quando recebe, esquece que pediu e não se lembra de quem deu. Quando você não esquece o que pediu e se lembra de quem deu, você agradece. Então, ore também, sempre que possível, para agradecer a Deus
pela bênção da vida. A Valdira Alexandre, lembrando que você pode fazer a sua pergunta. Você que chegou agora, quer fazer uma perguntinha, algum tema para eu desenvolver? Hoje a live é tema livre, tá bom? Oração para toda a humanidade. Nós precisamos realmente orar, porque o mundo está muito violento. O que eu sempre tenho dito nas nossas palestras, sobretudo ultimamente, que todo mundo conhece trigo, como é o trigo, mas poucas pessoas sabem do joio. O joio é muito parecido com o trigo. Para você separar trigo e joio, você tem que deixar os dois crescerem. Aí o olho preparado fala, isso é trigo, isso é joio. Isso é trigo, isso é joio. O joio é o símbolo do mal, da enganação, da treva. O trigo é o símbolo do amor, biblicamente falando, da paz, do alimento, da saciedade. Na humanidade, trigo e joio estão crescendo muito. Nesse mundo de revelação espiritual, as pessoas que são más estão sendo reveladas e as pessoas que são boas estão se revelando boas também. Dificilmente hoje, 2024, dificilmente você tem dúvida sobre o caráter de alguém, porque ele acaba se revelando, até na internet pode ser, ele acaba se revelando o que há de melhor nele ou o que há de pior. Por isso essa sensação de que o mundo está mais violento, mais irascível, porque está mesmo. O joio está crescendo, o trigo está crescendo, o mal está se revelando, o bem está se revelando. E temos a sensação de que o mal parece que está dominando, mas é só uma sensação, mas que ele está aumentando sim. A Marta Lourenço, Deus Pai Todo-Poderoso, sim, agradecer a Deus sempre pela bênção da vida, pela oportunidade da nossa existência. Eu volto a dizer, poucas pessoas olham a vida com os olhos da fé. Quando você olha a vida com os olhos da fé, você percebe a grandeza dessa nossa existência, a bênção da própria vida na Terra. Certa vez, Chico Xavier estava lá em Uberaba, dando entrevista para uma rede de televisão chamada Manchete, que hoje não existe mais. A sede da Manchete ficava na Casa Verde, um bairro da zona norte de São Paulo. Mas eles mandaram lá para entrevistar o Chico, e foi uma rede importante. Foi ela, inclusive, ela ascendeu muito quando ela fez aquela novela. Ela fez duas novelas que ficaram famosas, uma chamada Dona Beija, com a atriz Maite Proença, e outra chamada Pantanal, que a Globo depois fez um remake dela e fez com novos personagens, alterando um pouquinho da história, e também fez sucesso. Então essa TV, a chamada Manchete, foi entrevistar o Chico. E ele estava no quintal da casa dele, no quintal tem árvore, né? E ele estava sentado, gravando, de repente, do nada, bateu um ventinho, um vento, e uma folha caiu, né? Coisa comum, numa árvore uma folha cai. Caiu e caiu no colo dele uma folha. Ele pegou a folha, como se não existisse mais nada nesse mundo. Pegou a folha com os olhos emocionados, marejados de lágrima, e disse, meu Deus, como a vida é bela. Uma folha que cai de uma árvore, observada com os olhos da fé, pode ser tão linda quanto uma página de Shakespeare. Isso que o Chico fez era a confirmação do que Jesus disse no Novo Testamento. Se os teus olhos forem maus, tudo será mal. Mas se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Então, nós olhamos a vida pelo colorido ou pelo branco e preto dos nossos olhos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Camolese, a esquizofrenia. Eu estou lendo assim porque as letrinhas aqui encavalam uma na outra. Vamos ver se dá para ler aqui. Camolese, a esquizofrenia é uma doença mental e tem espírito ruim com essa pessoa? Sim, a esquizofrenia é uma doença mental. Mas lembrando também que, vamos tirar a palavra doença para um transtorno mental. Então, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, a ansiedade também,
o transtorno obsessivo compulsivo, o toque, as manias, mas de todas essas, síndrome do pânico, de todas estas, algumas que eu citei, a esquizofrenia é a pior. Porque a pessoa esquizofrênica começa a ter comportamento, algumas vezes, lembra-se, cada caso é um caso. Porque a mente não tem duas mentes iguais, não tem duas digitais iguais, não tem dois comportamentos iguais, tem comportamentos parecidos. Por isso, quando a gente diz alguma coisa, é sempre utilizando a probabilidade. Mas o esquizofrênico tem mania de perseguição. Quando não é ele o perseguidor, ele fica com ideias constantemente, com pensamentos intrusivos e repetitivos, e pode tornar-se uma pessoa, inclusive, violenta. Pode, não estou falando que sempre será assim, mas pode tornar-se uma pessoa violenta. Na esquizofrenia, a pessoa é atormentada por esses problemas que são diários, muitas vezes constantes. Daí a necessidade de fazer tratamento. E o esquizofrênico sempre tem que tomar, além da terapia, sempre tomar medicamentos que o psiquiatra vai passar. Para quê? Para tirar as crises esquizofrênicas. Uma crise de esquizofrenia pode levar até a morte de alguém, matando. Por isso, isso é material. Espiritualmente, com certeza, também tem a presença de espíritos perturbadores, que muitas vezes não são a causa da esquizofrenia, mas um fator agravante dela. Por isso que eu sempre aconselho, em casos de esquizofrenia, mas também de depressão, de síndrome do pânico, do toque, dos pensamentos intrusivos, da ansiedade, esses fatores que podem ser inerentes àquela existência da pessoa, podem estar sendo agravados pelos espíritos obsessores. Logo, eu aconselho o tratamento médico, sempre. Tratamento espiritual não abre mão de tratamento médico. Então, tratamento médico com psiquiatra. No caso da esquizofrenia, é muito comum a necessidade da internação, porque o esquizofrênico também tem pensamentos recorrentes, suicidas ou de violência para matar alguém. Então, é muito comum na esquizofrenia a pessoa passar por 5, 6, 10 internações. Isso não é raro, isso é o comum. Raro é não ser internado, mas não viver internado. Ele vai conviver, o objetivo é ele ter o mínimo de condições para conviver. Então, eu aconselho o tratamento médico, psiquiátrico, medicamentoso, com as drogas, como geralmente tarja preta, que atingem o sistema nervoso central, as internações quando necessário, a terapia sempre que possível, e também tratamento espiritual, de passe e desobsessão. Para quê? Para que a pessoa possa fechar o socorro em todas as frentes, para que não fique nenhuma aberta. Tudo bem? Então foi a Valdir Alexandre. Ó, desde já, eu vou continuar respondendo aqui, mas separe seu copo com água. Estou aqui com garrafinha, deixa eu tirar a marca aqui para não aparecer. Garrafinha de água nova. Deixa eu beber um pouquinho de água e daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração. Então, se você tiver alguma pergunta, gente, é tanta gente comentando, fazendo aqui que os nomes aparecem um na frente do outro. Deixa eu ver aqui, eu estou mexendo agora no Facebook. Aqui, a Maria Lourenço, tratamento sempre bem-vindo, mas muita oração, sempre, muita oração. Tratamento espiritual sempre é bem-vindo, mas você deve sempre fazer muita oração. Esses dias, uma pessoa me perguntou sobre, eu sei que ninguém perguntou aqui agora, mas me perguntaram esses dias, mas esses dias que eu falo foi essa semana, sobre cremação. Porque hoje muitas pessoas no Brasil, falando no nosso país, estão sendo cremadas. E o que eu achava da
cremação. A espiritualidade é muito clara em dizer que não há problema algum na cremação, mesmo porque você só crema depois de morto. Se tentar cremar vivo, chama-se assassinato, vai todo mundo para a cadeia responder por tentativa de homicídio. Então só crema quando está morto. Porque quando fala cremação, na mente da pessoa ele acha que ele vai morrer queimado. Não, ele já está morto, tudo bem? Na cremação não há problema nenhum. É aconselhável pelos espíritos que se aguarde 48 a 72 horas após a hora do óbito, aguardar um dia e meio, 2 dias, para que a cremação seja feita. Por quê? Porque se houver espiritualmente o espírito que já morreu, ali o corpo morreu, o espírito não morreu, está vivo. Se houver alguma ilusão mental dele achar que é o corpo, dá tempo dele ser recolhido pela espiritualidade, de ele acordar para a espiritualidade, mas essa atividade de cremação sempre é aguardado mesmo. Não sei se você sabe, mas não pode a pessoa morrer e já cremar. Por quê? Dá-se um tempo, eles guardam o corpo na geladeira e seguram muitas vezes 1 semana. A lei está mandando fazer isso. Por quê? Porque pode alguém chegar e falar, olha, ele foi envenenado e dá tempo de fazer autópsia. Depois que você crema, não tem como fazer autópsia mais. Então, por segurança jurídica, não obstante ele já estar morto, dão-se uns dias antes de cremar. Pode ver que se você já cremou algum parente, eles não entregam a cinza no outro dia lá, demoram 15, 20, 30 dias para entregar. Por quê? Porque tem um tempo que eles guardam o corpo na geladeira para essa segurança jurídica de se houver alguma denúncia. Olha, ele foi enforcado, ele foi, deram um remédio para ele e esse remédio deu a parada cardíaca. Dá tempo de fazer, então, a pesquisa. Tudo bem? Mas não tem problema nenhum espiritualmente a cremação. Mesmo porque, meus irmãos, nós moramos no Brasil. Quantos habitantes tem o nosso país? Acho que 250 milhões de habitantes. Por aí, 250 milhões. Você já ouviu falar da Índia? A Índia ultrapassou a China em população. Ou seja, a Índia é o país do mundo que tem a maior população. Ela atingiu perto de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Gente, isso dá quase 10 vezes a população do Brasil, umas 8 vezes a população do Brasil. Então você imagina um país do tamanho do Brasil com 8 vezes a população. É muita gente, muito. Lá na Índia, que é um país com as suas limitações, com a sua cultura totalmente diferente da nossa, inclusive a cultura religiosa. Os indianos são politeístas. O que é isso? Acreditam em vários deuses, e são muitos deuses. Tem Brahma, que é o deus principal, e tem as manifestações de Brahma, que está lá, Shiva, tem mais de 5.000 deuses. Lá eles são cremados. Ninguém é enterrado na Índia, só se for cristão. Ele é cremado. Mesmo os cristãos lá são cremados. É costume do país ser cremado. E lá são 1 bilhão e 500 milhões. E eu nunca ouvi a espiritualidade falar que os indianos no mundo espiritual estão sofrendo porque são cremados. Eles são cremados, a Índia é muito antiga. O Brasil tem 500 anos, a Índia tem mais de 4.000 anos. Se você pega os Vedas, que são os primeiros ensinamentos hindus, eles têm 6.000 anos atrás. É muito antigo. Eles são anteriores às pirâmides. A Índia e a cultura indiana é anterior à egípcia, é anterior às pirâmides do Egito. Então, desde lá até o ano de 2024, eles cremam e nunca ouvi falar que eles estão passando por nenhuma dificuldade. Tudo bem? Então não tem problema nenhum. Problema nenhum. O problema não é o que vai acontecer com o corpo depois de morto. Mesmo porque se não cremar, vai haver um enrijecimento cadavérico, antes mesmo de enterrar. As bactérias já começam a comer o corpo. Eu não vou fazer aqui uns detalhes sórdidos, mas é uma coisa extremamente violenta. Então, depois que morreu, morreu. O corpo, ele foi um templo do espírito, mas depois que o espírito não está mais nele, acabou ali.
tá bom? Então, se enterrar em pé, de ponta cabeça, se for cremado, se fosse, não tem problema algum. O único problema que existe de quando a pessoa morre é a ilusão mental. Ele achar que é o corpo, mas aí o problema não é o fogo da cremação, é a ilusão da mente que acha que ele é algo que ele não pertence mais. A Sidneia Caparrós, Camolese, nossos entes queridos, desencarnados, conseguem sentir o que acontece aqui? Muito! Sobretudo se estiverem bem. Porque se os nossos entes queridos não estiverem bem no mundo espiritual, essa ligação com a Terra se torna extremamente difícil, muito distante. Por causa da condição mental dele de sofrimento, de padecimento e de dor. Mas mesmo assim, nós devemos orar pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que estão desencarnadas, mesmo que eles não estejam bem, mas para que eles possam receber, em forma de fluidos, aquele bálsamo de amor reconfortante que muitas vezes ele não sabe naquele instante de quem vem e de onde vem, mas sente chegando, em forma de alívio e de paz. Mas, estando bem, os nossos entes queridos, eles sabem o que acontece aqui na Terra e eles nos visitam. Já aconteceu com você de do nada sentir a presença, lembrar demais de uma mãe desencarnada, do irmão, de um pai falecido, de uma avó? Você está do nada, você não está falando no assunto, você está sozinho, de repente você sente uma coisa, eles visitam. Deixa eu contar algo que aconteceu ontem aqui em casa, ontem. A Jurema, minha esposa, ela entrou no nosso quarto assim, branca de susto. Contar o que aconteceu com o Estevinho. Estevinho estava deitado na cama com ela, que ela põe ele para dormir, no quarto dele, para depois ela ir para o nosso quarto. Ela no quarto dele, de repente ela abre o nosso quarto e entra assim, branca, você não sabe o que aconteceu. Eu até assustei, né, pensei que tinha caído. Falei, o que foi? Fala logo. Ele estava brincando com ela, assim, na cama antes de dormir, falou assim, mamãe, isso ontem à noite, quinta-noite, mamãe, pode puxar a cadeira? Pode puxar aquela cadeira, porque no quarto dele tem uma mesinha também, uma cadeira. Pode puxar a cadeira pra eu brincar? Ah, meu filho, você vai brincar? Ele falou, vou com os meus amigos. E a Ju perguntou, mas com seus amigos da escola? Ele falou, não, com os meus amigos mortos. Eles vieram para me ver. A Jurema ficou desesperada, saiu correndo do quarto. Com os meus amigos... Onde é que ele sabe essas coisas? Com os meus amigos mortos. Mas, tadinho, eles já morreram. Mas eles são bons. Posso puxar a cadeira? Então, isso aconteceu ontem aqui em casa com o Estevinho. Na maior naturalidade do mundo. Entenda, os espíritos desencarnados sabem, sobretudo quanto melhor estiver, mais a informação. Eles sabem o que está passando aqui na Terra e eles nos visitam. Eu não sei se já aconteceu com você de sentir a presença de um ente nosso que já partiu. Você já sentiu isso? Eu já senti do meu avô, eu já senti da minha mãe, eu já senti de um monte de gente, de amigos que já partiram. Muito, muito. Aquela presença que você parece que está conversando com a pessoa. Por quê? Porque ele está ali. Muitas vezes nos emociona, tem pessoas que choram de saudade. Já aconteceu com você isso daí? Então, isso daí que você perguntou é muito comum essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. E esses espíritos influenciam, é até uma pergunta que no primeiro livro espírita do mundo, feito por Allan Kardec, chama-se O Livro dos Espíritos, que foi lançado dia 18 de abril de 1857. Na pergunta 459, Allan Kardec indaga dos benfeitores espirituais da vida maior. Os espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência? E eles respondem, sim, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem. Concluímos nós, para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia. Mas eles virem nos visitar é muito
comum. Aqui a Shirley Raquel de Moraes dizendo, sim, já senti da minha avó, a Sueli Souza. Sinto muito a presença de uma irmã. Deixa eu ver aqui, a Su Garcia Camolés, tirei uma foto de uma orquídea, quando olhei a foto no celular, entre as pétalas tinha um rosto nessa foto, nunca aconteceu isso, seriam espíritos? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, claro que cada caso é um caso. A doutora Juliana, essa semana me peguei conversando com minha avó, já falecida. Falava, vovó, você ficaria tão feliz em conhecer meus filhos, pude sentir o cheiro dela. Impressionante, Juliana, como isso acontece. Isso prova, querida, que você não está sozinha, que você tem amigos no mundo espiritual, parentes ou não, que te desejam o bem e te fortalecerão nos momentos difíceis da sua vida. Gente, estou esticando o braço aqui, porque eu estou aqui no Facebook agora. Aqui a Laura Pérez dizendo, senti muitas vezes agora do meu irmão, que se foi há pouco menos de um ano. É muito comum sentir essa presença comum, mas não são todos que sentem, não é porque a pessoa não sente, porque não era para sentir. Por exemplo, a Vânia Regina está dizendo, eu nunca senti nada, mas gostaria muito. Tudo tem o seu momento, tudo tem sua hora, tudo tem a sua utilidade. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Senão vamos fazer a nossa oração aqui. É que tem bastante, eu estou mexendo aqui. Vamos um minutinho, porque tem muita coisa que eu tô correndo aqui, ó. Tem muitos comentários. A Juliana falando que conversou com a avó. Espera um pouquinho que eu acho que tinha aqui. A Sidneia Caparrós, que perguntou, Camolés, nossos entes queridos encarnados conseguem sentir o que acontece aqui? Eu já disse que sim, contei até o caso do Estevinho, impressionante, né, do Estevinho mesmo, você precisa ver a cara da Ju entrando no nosso quarto. Meu Deus, que ele tá vendo morto lá, conversando, pediu para puxar a cadeira, para ele o morto sentar. É uma coisa do outro mundo, literalmente. Assistir as suas... A Irene Quintana Felizardo, assistir as suas lives me faz um bem muito grande para você que assiste e para eu que faço, faz para nós. Por isso que sempre, quando eu falo, é nós, né? Nós estamos aqui aprendendo, fazendo. Gente, desculpa se tem pergunta eu não consigo responder, porque estão tudo aqui encavalado. A Camolés, a esquizofrenia é uma doença mental? Já respondi para a Valdir Alexandre. Parece que tinha uma pergunta aqui no meio, é que eu não estou conseguindo achar, gente. Desculpa, porque tem muito comentário aqui. Mas pode continuar comentando, tá bom? Se quiser saber sobre algum assunto, só digitar aqui. E quando a pessoa não quer o tratamento? Parece que eu vi aqui escrito isso. E quando a pessoa não quer o tratamento? Aí existem dois casos. Depende do grau de comprometimento da pessoa. No caso da esquizofrenia, que se manifesta numa crise de violência ou de tentativa de homicídio, violência contra outro, ou violência contra si mesmo, numa tentativa de homicídio ou de suicídio, a internação compulsória. Isso se faz necessário. Por quê? É como alguém que foi baleado. Você não pergunta para alguém que foi baleado, tá atropelado na rodovia, entre a vida e a morte, você gostaria de ir ao hospital ou preferiria continuar sangrando na rodovia? Você não faz essa pergunta, já chega a ambulância, já embrulha tudo, a pessoa querendo ou não querendo vai ser internada. Então, no caso da esquizofrenia, onde há na crise a tentativa de homicídio, matar alguém, de violência, ou a tentativa da autoviolência, do suicídio, nesse caso, é aconselhável, e não sou eu que aqui estou só aconselhando, mas isso é recorrente no mundo médico e psiquiátrico, a internação compulsória. Por quê? Para poder salvar essa vida. E para que ele não se comprometa tirando a vida dos outros. Tá bom? Então, nesse caso, sim. Lembro da pandemia... que aqui a Marina da Costa, lembra da pandemia que eu curtia muito você, e continue curtindo, estamos aqui, ó, live todo dia, 7 horas da noite. Na pandemia, gente, eu lembro quando eu comecei a fazer as lives na pandemia, vocês lembram? Eu falei assim, vamos fazer 15 dias de live, porque essa pandemia acaba logo. Mal eu sabia, mal você desconfiava, que o negócio ia durar 2 anos, e eu fiz um pouquinho mais até, 430 lives, só na pandemia. Impressionante. Amigo,
tem que entrar com processo para internação compulsória, aí você tem que primeiro ver o plano de saúde, ver o hospital que vai ser internado, porque o hospital já tem a clínica de internação, o hospital, ele já tem todos esses mecanismos legais e poderão te explicar melhor, tá bom? Por quê? Porque eles só fazem isso. Então eles sabem exatamente o que precisa para a internação compulsória, até para poder salvar a pessoa. Você imagina alguém que está querendo matar os outros, numa crise esquizofrênica, não é querendo matar a pessoa, mas ele está numa crise, ele está com a faca, vou matar, então ele vai matar o filho, a mulher, precisa internar. Ou a pessoa está falando toda hora numa crise numa crise dessa, mental, de esquizofrenia, eu vou me matar, segurando uma faca. Você vai fazer o quê? Você vai assistir se matar ou você vai internar para tentar salvá-lo? Você vai internar para tentar salvá-lo. Tudo bem? A Carmen Giolo falando, eu assisti todas as lives da pandemia. Foi uma alegria para mim poder estar com vocês num momento tão difícil, né? A pandemia, ela fragilizou emocionalmente muita gente. E até hoje, meus irmãos, a pandemia, se eu não me engano, acho que foi 2021 a pandemia, não é isso? 2021, 2022, 2020. 2020 já tinha pandemia. Nós estamos em 2024. Já no segundo semestre, ou seja, mais próximo de 2025, e ainda tem gente, até hoje, fragilizada daquela pandemia de 5 anos atrás, de 4 anos e meio, 5 anos atrás. Porque o vírus pode ter sido debelado, extinto, ou pelo menos não mata mais, mas as angústias da alma, lembre-se o seguinte, as dores da alma são as dores que mais machucam, são as dores que mais doem. Então, muita gente ainda tem aquela tristeza, aquela angústia. Pessoas ficaram ainda com depressão, fazendo o seu tratamento, com insônia, com medo. Foram se isolando a título de se proteger. E quando a pandemia passou, acostumada ao isolamento, muitas vezes perdeu a coragem e teve a fé abalada para sair no mundo e voltar a viver e conquistar. Cada um carrega uma cruz. Cada um sabe onde o calo dói, onde o sapato aperta. Por isso que nós não podemos nunca julgar ninguém. Oramos por tudo e por todos, desejando o bem à humanidade. Faça o bem onde você passar. Onde você passar, faça o bem. E lembre-se, o bem que você fez será teu advogado em toda parte. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. Vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, separa a sua água, tá bom? Para que a gente possa orar. E amanhã eu tenho palestra, não é terapia do perdão, é outra palestra. 3 horas da tarde no João Ramalho, eu vou publicar o endereço daqui a pouquinho. E 7 horas da noite, live todas as noites, 7 horas da noite. Se atrasa um pouquinho, você pode esperar que vai ter live, tá bom? É que depende de onde eu estou. Ontem eu fiz live da rua, é da onde dá para fazer. Deixa eu aqui, ó, a Sidneia Caparrosa ainda tem muitas pessoas com sequelas, sim, sobretudo emocionais. E não pude nem me despedir da minha mãe, que tristeza, realmente uma prova. E a prova da pandemia não foi necessariamente para quem partiu, mas foi sobretudo para quem ficou. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Separe seu copo com água, meu está aqui. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. As tuas bênçãos rogamos, o teu amparo, a tua proteção e a tua luz. A todos os nossos irmãos, estejam eles onde estiverem. Não há lugar tão distante que a tua mão não possa alcançar. Mesmo que estejam no fundo do poço, não há poço tão profundo que a tua mão não consiga alcançá-los. Que o Senhor possa abençoar a cada um que ora conosco nesse instante.
naquele espírito da fé. Eles creem em ti e clamam ao Senhor as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção. Ampara-os, Senhor, orienta-os, esclarece-os, que tudo dê certo na vida deles, conforme a tua divina vontade. Afasta deles, já que falamos dos transtornos mentais, afasta de todos eles a esquizofrenia, a síndrome do pânico, a depressão, o medo, a ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, as manias, todos os transtornos mentais, nas suas mais variadas possibilidades de manifestação. Que eles tenham a mente abençoada, clara, precisa, segura, o espírito iluminado, para que as trevas não os alcancem, para que as armadilhas sejam desfeitas e para que cada um deles passe desapercebido de todo o mal nas suas mais variadas manifestações. Abençoe o lar dessa pessoa, levando a essa casa a tua luz, o teu amor e a tua paz. Dá-lhes bênçãos de saúde física, mental e espiritual. Abençoa o trabalho de cada um deles. Ou como a pessoa consegue os recursos financeiros necessários para nessa existência viver com dignidade. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto, para que pelo suor do próprio rosto ganhe cada um o pão abençoado de cada dia. Abençoai, Senhor, todas as famílias do mundo, porque nunca como hoje precisamos de lares felizes. Abençoe a nossa existência, dando-nos a tua paz e o teu amor como corolário bendito dos teus ensinamentos eternos. Abençoe, Senhor, esse copo com água ou garrafinha com água que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E, ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu Santo Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença, por dividir um pouquinho do seu tempo com todos nós aqui, que nós estamos no Atos novamente, às 19 horas, mais conhecido como 7 horas da noite. Daqui a pouquinho vou publicar a palestra de amanhã, que será às 3 da tarde, lembrando que não é a terapia do perdão, são dicas para você viver melhor, é mais ou menos esse o tema. Que Deus te abençoe e proteja até amanhã, se Deus assim permitir.